Quarta-feira com os gigantes Barcelona, Arsenal, Manchester City e Milan entrando em campo na Liga dos Campeões e o Botafogo estreando contra o Pachuca na Copa Intercontinental. As melhores dicas para esses confrontos aqui agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, quartou, né? Meio de semana com jogos bem interessantes, tá? Rodada de Liga dos Campeões, tem o Fogão estreando aí contra o Pachuca no novo Mundial de Clubes, não é isso, Matheus Montenegro? Tudo bem? O novo Mundial de Clubes que é o antigo, né? A Copa Intercontinental, vamos detalhar melhor mais pra frente, vamos trazer detalhes da Champions League. Jogaços, tá? 5 grandes times aí entrando em campo nesta quarta-feira. Vamos trazer detalhes, estatísticas e informações para você, apostador, agora! É isso, vamos começar com o UEFA Champions League, porque tem os colchoneiros do Atlético de Madrid contra os eslovacos do Slovan Bratislava, tá? Jogo, sexta rodada lá no Estádio Metropolitano de Madrid. Abre esta quarta-feira de Liga dos Campeões às 2h45. Agora, aplicativo do Game Arena, Matheus Montenegro. Vamos lá, que digas de passagem pode baixar, né? Gratuitamente. Ó, aponta a câmera do seu celular aqui, ó, pro QR Code e baixa aí para você se basear, como a gente vai fazer agora, né? Trazer detalhes, estatísticas, classificações, confrontos. Vamos que vamos. O Atlético de Madrid que tá muito bem, tá? Já já a gente vai dar uma olhadinha em termos de confrontos recentes. Vamos dar uma olhada primeiro na UEFA Champions League. Aqui ele tá mais ou menos, beleza? 15º lugar, tem ali seus 9 pontos em 5 partidas, beleza? Mas o Slovan Bratislava, que é o adversário da vez, está lá embaixo, né, Fábio Hermano? É um dos poucos times aí que ainda não pontuou na competição, 5 jogos, 5 derrotas, menos 14 de saldo. Então, levando em consideração que ainda tem esse adversário fraco aí pela frente, que a vitória é muito provável, né? É o jogo de maior disparidade dos que a gente vai analisar aqui. Isso. É uma situação, eu diria que boa, do Atlético de Madrid, pois, vencendo aqui, ele vai para os 12 pontos e ele fica ali na iminência até de entrar no G8 e conseguir uma vaga direta nas oitavas. A diferença é muito pequena, né? Se a gente pegar o Leverkusen, ali, que é quinto, né? Tem um ponto a menos, né? É o sexto. O sexto tem um ponto a menos que um ponto a mais Um que o ponto a Atlético mais, de só. Madrid, que é o 15º. Então tá todo mundo ali embolado ali, Sim. nesse meio de tabela da Liga dos Campeões. Confrontos recentes, começando pelo Atlético de Madrid, você vê na tela aí que o Atlético vem de uma 9 vitória, né? Uma sequência, uma vitória não, 9 vitórias seguidas. Fez 4-3 no Sevilha, né, no seu jogo mais recente. No Campeonato Espanhol vem conseguindo aí bater os adversários. Na Liga dos Campeões, seu último jogo foi uma goleada, né, contra o Sparta Praga, né, da República Tcheca. Vem bem, né? Nesse momento recente, até começou ali meio a temporada patinando, né, mas aí venceu o PSG fora de casa. Enfim, resultados importantes aí nessa sequência recente do Atlético, que, como venceu todos os jogos recentes, marcou gol também em todos os seus jogos recentes. Pois é, o Atlético de Madrid ele não começou muito bem, né? Nas 3 primeiras rodadas ele tinha 2 derrotas e apenas 1 vitória. Ele teve uma derrota que foi bem preocupante, que foi em casa para o Lille, né? Quando ele perdeu por 3-1 e tinha tomado um 4-0 do Benfica, tá? Então, assim, ele não vinha muito bem na UEFA Champions League, mas deu a volta por cima ao conseguir vencer o PSG fora de casa por 2-1 e depois massacrou o Sparta Praga, né? O outro jogo na Champions foi a vitória por 2-1 em cima do Leipzig, time que tá muito bem, né? Que tem poucas derrotas aí no ano, só 3 derrotas na temporada até aqui, beleza? Os 2 da Champions League e perdeu também para o Real Betis. Já o Slovan Bratislava vem de uma derrota no Campeonato Eslovaco para o Žilina por 2-1 e na Champions, como a gente disse, já perdeu, né? É um dos piores times, né? É um time que sofreu pelo menos 3 gols em 4 dos 5 jogos da Champions League. 3-2, né, pro Milan. Perdeu de 3-2 pro Milan, 4-1 pro Dinamo Zagreb em casa. Cara, olha que absurdo, tá? O Dinamo Zagreb tomou 9 do Bayern de Munique. Ganhou de 4-1 fora do Slovan Bratislava. Perdeu do Girona também, que foi a única vitória do Girona, né? Nessa Perdeu por 2-0 pro Girona, 4-0 pro Manchester City e 5-1 pro Celtic. É inacreditável. Se você ver, ele só pegou de time forte o Milan, né? E o City, né? Cara, ele tomou 18 gols em 5 jogos. Até de times mais frágeis, ele tomou muitos gols. Então assim, e por que a gente tá levando em consideração apenas os jogos da Champions? Porque é o parâmetro que a gente tem aqui melhor para analisar essa partida contra o Atlético. A gente tem que relativizar muito o Campeonato Eslovaco, né? E ainda assim o time vem de derrota no Campeonato Eslovaco. Então, Momento bet nacional? Sim, perfeito, por favor. Vá, continue. Vamos lá, porque a odd, inclusive a odd mais discrepante, né, dessa semana de Champions League, 1.08, é isso, Cara, Matheus? 1.08 e a cotação do Slovan é de 25.68. O gol do Slovan? Você gosta de um Slovan? Não, é o que o Slovan? É uma vodka. Ah, vodka? Ah, sim, verdade. Tiozão. Na época de universidade, né, era vodka barata, Já fui né? pra Bratislava, diga-se de passagem. Boa. Uma bela cidade. Grande capital eslovaca. Cara, então é o seguinte, vamos lá. A gente só pode apostar aqui, bem dizer, em diferença de gols, vulgo handicap, ou total de gols, né, velho? A gente não vai confiar em nada a favor do Slovan Bratislava, obviamente. Pode-se dizer que o time já tá eliminado da UEFA Champions League. Ele teria que ganhar os 3 jogos, torcer por um monte de resultado. Então, assim, cara, complicado, né? Em termos de gols, a gente teria que pegar o mais de 3.5. Significa
sair 4 gols no jogo. Se for para sair 4 gols no jogo, o placar mais provável seria o quê? Um 4-0 Atlético de Madrid, ao invés de um 3-1 pro Slovan Bratislava. Então, velho, é melhor a gente ir na aba de handicap e pegar o handicap menos 2,5, ó de 1,70. Por quê? Aqui, se for 3-0, é green, é dinheiro no bolso. Se for 4-1, é green, é para o Atlético de Madrid vencer por pelo menos 3 gols de diferença. A coisa que aconteceu em 4 dos 5 jogos que o Slovan Bratislava teve, né? Ele perdeu de 6-0, ou 6-0 não, 6-0 foi o Atlético de Madrid que ganhou do Sparta Praga. Ele perdeu de 5-1 do Celtic, de 4-0 do City. Então, assim, cara, acredito que vai acontecer até com certa tranquilidade. Eu acho que é goleada grande aqui do Atlético de Madrid nesse jogo. Muito bem, então 50 aí pro handicap, menos 2,5, pro Atlético vencer por 3 gols ou mais, né? Isso, perfeito. Muito bem, então, dica dada aí pro confronto que abriu essa edição do Betis do Dia, mas seguimos com outro espanhol em campo, tá? É o poderoso Barcelona, que vai enfrentar o atual vice-campeão da Liga dos Campeões, que é o Borussia Dortmund, um jogo complicado lá no Signal Iduna Park, né? A gente já vê informações do jogo, né? Será às 5 da tarde, 6ª rodada da UEFA Champions League lá em Dortmund, né? Jogo complicado aí pro Barcelona, mas é mais complicado ainda pro Borussia, né? É, parada dura pros dois times, né? Pro Borussia ainda mais. O Barcelona, sem dúvidas, é um dos melhores times da temporada até aqui. Começou voando, até deu umas tropeçadas aí recente, né? Perdeu em casa pro Las Palmas há não muito tempo, mas é um time que tá avassalador, um dos melhores ataques do mundo, sem dúvidas, né? Jogando muita bola. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, você já deu as informações, né? Do confronto. Isso. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena para ver estatísticas. Sequência recente parecida, tá? 53% de aproveitamento nos últimos 5 jogos das duas equipes. Classificação na UEFA Champions League, Fabermano. Temos aí o confronto das duas melhores... É o melhor confronto, pode-se dizer. Terceiro contra quarto. Terceiro contra quarto. Duas equipes que estão muito bem até aqui, né? 12 pontos marcados aí, os dois times. As duas equipes têm 4 vitórias e 1 derrota. O Borussia só perdeu pro Real Madrid, né? Uhum. E o Barcelona só perdeu pro Mônaco, né? Sim. Derrotas fora de casa. Vamos para os confrontos recentes aí das duas equipes, né? O Borussia Dortmund, que jogou pelo campeonato alemão, e no clássico da cidade de Borussia, Matheus Montenegro, ficou no empate com o Borussia Mönchengladbach 1-1. E antes empatou com o Bayern de Munique, né? Confrontos difíceis, né? 1-1 também pelo campeonato alemão. E aí, goleada, né? Não, placar goleada não. 3-0 goleada? 3-0 não é goleada não, mas 4-1 o Dinamo de Zagreb. Fez 3-0 no Dinamo de Zagreb. Também teve vitória contra o RB Leipzig, mas aí foi campeonato alemão, né? Sim, sim. Sturm Graz ali 1-0, que foi Liga dos Campeões. Exatamente, né? Só teve uma derrota, como a gente disse, que foi para o Real Madrid, aquela virada que ele tomou lá no Santiago Bernabéu. O que eu gostaria de destacar mesmo nessa sequência de 7 partidas, ele não tendo vencido 3, ele marcou gol nos 7, tá? É um ataque que funciona muito bem, o do Borussia Dortmund. Os outros jogos da Champions aí, só para ilustrar melhor, né? Perdeu de 5-2 ali para o Real Madrid, meteu 7-1 no Celtic, tá? Tem que destacar esse jogo. E 3-0 no Clube Bruges. Quando ele pegou adversários mais fracos, ele massacrou, né? Quando teve um pouquinho mais de dificuldade, se complicou um pouco aí o Borussia. E o Barcelona, Fabermano? Ficou no empate, né? Contra o Betis, que não é o Betis do dia, é o Betis de Balompié, né? O Betis de Sevilha, lá na Espanha. 2-2. Ganhou do Mallorca 5-1. Aí teve essa derrota pro Las Palmas. É aquela curiosidade, né? Que você sempre fala. Por favor, repita. Qual? Quando o Barcelona ele marca vence, 3 gols, ele vence. Ele vence. Se o Barcelona só ganha quando faz 3 gols. Se ele não marcou 3 gols no jogo, é porque ele não venceu. Perfeito. Ele tem que ganhar, tem que marcar 3 para vencer. Todas as vitórias que a gente vai ver, ele marcou pelo menos 3 gols. Até contra a Bayern de Munique e Real Madrid. Exatamente. Não, e outra coisa que é curiosa, tá? Nesse recorte aí de 7 jogos, o Barcelona só ganhou 3. É pouco, né? Menos de 50% de vitórias aí nas partidas. Mas, em todas elas, como o Fábio disse, marcando pelo menos 3. 5 no Mallorca, 3 no Brest, 5 no Estrela Vermelha, 3 no Espanhol, 4 no Real Madrid, 4 no Bayern de Munique, 5 no Sevilha, 3 no Alavés, 5 no Young Boys. É surreal. O ataque do Barcelona tá um negócio absurdo essa temporada. Muito bem. Dito isso, no momento Bet Nacional na tela, jogo difícil para ir em resultado final, difícil. Tá? Mas até um favoritismo grande do Barcelona, eu diria, alto. Tá? Eu achava que era uma oddzinha um pouquinho mais parelha, cara. Beleza que o Borussia tá atrás do Barcelona, pode-se dizer, né? Mas eu fugiria do resultado final. Acho que é uma partida difícil de analisar qualquer coisa relacionada ao resultado final. O gol do Borussia está quanto? O quê? Só o gol do Borussia. O gol do Borussia é muito pouco, cara. Porque a previsão de gols no jogo é muito alta. 1,22. Pra você ter ideia, na linha de gols, normalmente a gente tem um parâmetro sendo a linha de 2,5. Nesse confronto, a expectativa de gols é tão alta que a linha ela está em 3,5, tá? Para sair pelo menos 4 gols no jogo é a expectativa que a gente tem aí. Inclusive, minha pedida para essa partida seria ambas marcam, mas a odd é só 1,39, Fabermano. Então a gente vai ter que fazer um arrumadinho aqui, utilizar a ferramenta do Criar Aposta para combinar o mais de 2,5 gols com ambas marcam. É uma saída que a gente tem para jogos cuja expectativa de gols é muito alta. Aqui é bem dizer, a mesma coisa com ambas marcam, só que um 1-1 é head.
a gente corta 1-1, porque tem que sair pelo menos 3 gols no jogo. Acreditamos que essa é a melhor pedida, a mais segura para o confronto. Então, muito bem. 50, aí acreditamos no jogo de gols, né? E foi, né? Assim, o Real Madrid e Borussia foi 5-2. Sim. Né? Então, a expectativa aí de muita bola na rede aí, lá no Signal Iduna Park. É isso. Então, a gente vai para o nosso próximo confronto. Saímos da Alemanha e vamos até a Inglaterra, porque o Arsenal, que está em grande fase, em ótima fase recente, vai receber o Mônaco, que inclusive foi o único time que derrotou o Barcelona nessa Liga dos Campeões, né? Jogo lá no Emirates Stadium, Matheus, nesta quarta-feira, às 5 da tarde, também sexta rodada aí da UEFA Champions League. E aí? Bora pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas desse confronto. 2 times aí que... o Mônaco, ele já bateu o Barcelona nessa temporada e também tá dando umas surpreendidas, tá? A gente vai até dar uma olhadinha na tabela de classificação. É um time que também não tá nada mal, tá? É um duelo de 2 times também que estão no G8. Tá até surpreendendo aí, eu diria, o Mônaco, tá? Era essa a linha de raciocínio que eu queria construir. Porque o time tá à frente, por exemplo, aí, de Bayern de Munique, de Atlético de Madrid, de Milan, Manchester City, PSG, Real Madrid. Um time que está no G8, que nesse momento está conseguindo qualificação para a próxima fase direta. Ou, para a próxima fase não, né? Tá indo diretamente para as oitavas de final, assim como o Arsenal, que nesse momento está em sétimo e que mais uma vez faz um grande início de temporada. É isso. Vou para os confrontos recentes, começando pelos Gunners, né? Que na Premier League até empatou com o Fulham, né? 1-1, mas antes disso vinha de 4 boas vitórias, né? 2-0 no Manchester United, 5-2 no West Ham, 5-1 no Sport, né? No seu último jogo pela Liga dos Campeões. O Sport que tinha feito 4-1 no City, né? Exatamente. E fez 3-0 no Nottingham Forest, né? Pelo campeonato inglês. Então, é um time que vem bem, né? Assim, teve derrotas ali para Inter de Milão, mas tudo bem, fora de casa, perdeu fora de casa para o Newcastle, mas se a gente pegar os jogos em casa, sobretudo, o Arsenal vence todos, praticamente. É um time que dentro de casa é muito forte, que ainda não perdeu nenhum jogo em casa na temporada. O Arsenal, se não me engano, só tem 3 derrotas, perdeu para Inter de Milão, para o Newcastle e pro Bournemouth até aqui, é isso mesmo. E as 3 derrotas foram fora de casa, tá? No Emirates o time realmente é muito forte. O adversário da vez, o Mônaco, time que vem fazendo uma temporada interessante até aqui, tá? Teve até 2 derrotas aí em confrontos recentes, mas adversários difíceis, eu diria, perdendo a Champions League para o Benfica por 3-2, perdeu fora de casa para o Olympique de Marselha também lá na França, mas já complicou a vida de gigantes, né? Como a gente bem disse, Fábio Hermano. Começou a temporada na UEFA Champions League batendo o Barcelona por 2-1. Depois disso, ele deu uma vacilada, empatou fora ali com o Dinamo de Zagreb, poderia até ter vencido. Dois tropeços, né? Empatar com o Dinamo de Zagreb fora de casa e não vencer... e não vencer o Lille. E não, também o Lille foi... Não, o Lille foi... Foi o Benfica. Isso, exatamente. O Benfica, tudo bem, é um time ali forte, mas perder em casa, para quem ganhou do Barcelona em casa, perder do Benfica não é um bom resultado. Foi até curioso, porque ele vence o Bolonha fora de casa, né? Então, assim, ele venceu 2 jogos. É um time regular, né? É um time que, assim, às vezes surpreende, em jogos difíceis surpreende. Outro ponto que eu gostaria de destacar é um time que consegue marcar muitos gols, tá? Com exceção desse jogo ali do Rangers, né, que ele perdeu em casa por 1-0, o Mônaco vinha numa sequência absurda de marcando gols, tá? Ele marcou gol em boa parte aí de seus jogos na temporada. Ambos marcam, inclusive, batendo com uma frequência muito grande aí em jogos do Mônaco. Muito bem, dito isso, o momento Bet Nacional, vamos colocar na tela aí que o favoritismo é do Arsenal e até muito alto, né? De 1,30 só. 1,30, e aí? Cara, assim, vamos lá. A gente tem... Eu acho que esse jogo é muito difícil de se prever, inclusive, tá? Porque... eu confio muito na vitória do Arsenal, só que eu acho que a odd está muito baixa. Então, por exemplo, se a gente for buscar algo em termos de diferença de gols, a gente teria que pegar o handicap menos 1,5, que é para o Arsenal vencer por 2 gols de diferença. Até tem acontecido com certa frequência, o Arsenal é muito forte em casa, como a gente disse, né? Normalmente vence aí por 2-0, 3-0, mas o Mônaco não é um time tão bobo. Então, outra linha de raciocínio que eu gostaria de trazer, só que aqui eu considero que tem um risco um pouco maior, seriam ambas marcam, cotação 2,01. Ao meu ver, a odd ela tá tão discrepante entre Arsenal e Mônaco que a gente acaba enxergando o valor que não ambas marcam, tá? Que eu não acho que é uma oportunidade tão difícil de acontecer e, ao meu ver, tem valor pela odd, 2,01, porém tem um risco maior. Você, Fabiano, eu gostaria de ouvir sua opinião antes de fazer essa. O Mônaco acho que fez gol em quase todos os jogos, né? Sim, tem esse Na ponto. derrota pro Benfica. É porque o Arsenal em casa, ele leva poucos gols. Esse é o ponto. O que você acha que seria melhor? É difícil, tá? Acho que ainda é o handicap. Eu confio mais no Arsenal. Essa também. É a minha pedida. Porque assim, cara, é aquela coisa. Se fosse fora de casa, eu até ia no... Não, fora de casa o ambos seria uma ótima. Mas em casa, eu prefiro confiar em um 2-0 do Arsenal do que um 1-1. Eu acho que é mais provável. Então, fazendo essa comparação de possíveis resultados, ao meu ver, a gente acaba estando mais confortável. Até porque um 3-1, por exemplo, ambas marcas seriam green, mas aqui também é green, tá? Então, eu acho que acaba sendo uma boa pedida. Bem, então, o handicap menos 1,5. Nossa dica aí para Arsenal e Mônaco pela Liga dos Campeões. Seguimos falando de outro time inglês, mas esse não está numa fase nada boa,
que tem um adversário complicado, inclusive dos jogos aí desta quarta-feira, acho que é o jogo mais pesado de maiores times aí na história da Liga dos Campeões. Manchester City enfrenta a Juventus lá na Itália, Matheus Montenegro. O jogo será às 5 da tarde também lá no Juventus Stadium em Turim. Mais um grande jogo, né? Tem Borussia Dortmund e Barcelona, mas eu acho que é mais pesado o Borussia e Barcelona. Tu acha? É porque o City é recente, pô. É porque história recente, o City tá bom. Num recorte recente. Sim, perfeito. Você se complicou um pouquinho mais. Mas eu acho que esse é mais equilibrado até. Acho que o Barcelona é mais favorito lá do que alguém aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos pra ele, aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí nas estatísticas, porque o City não vem nada bem, né? 33% de aproveitamento a gente vê aí. E a Juventus, meu irmão, 4 empates seguidos, tá? Antes de ver os confrontos, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação e ilustrar como chegam esses times. Curioso, Fábio, irmão, porque nenhum dos dois times está no G8, tá? Esses dois times, nesse momento, estão conseguindo qualificação apenas para a fase preliminar, né? Eles vão ter que disputar um mata-mata antes de ir para as oitavas, né? A Juventus está em 19º lugar, 8 pontos marcados. O Manchester City tem a mesma pontuação, está em 17º, tem um saldo melhor que o da Juventus. E ainda com a desvantagem de decidir fora, né? Se acabasse assim, eles ainda jogariam o segundo jogo como visitante. Porque eles estão na segunda metade ali, né? Do 9º ao 24º. Então, realmente... Tá muito bom essa Champions League, velho. Porque você pega aí, ó, além desses dois times, tem Atlético de Madrid e Milan, que estão em 15º, 16º. Real também não tá muito bem. Real e PSG estão ali embaixo. Então, assim, pra mim, esse novo formato já me catou. Deixou bem mais emocionante mesmo. Gostei. Podia ser dos estaduais, né? Diminuir as datas ali, alguns estaduais. Talvez, interessante. Deixaria mais equilibrado também. Bom, vamos agora ver os confrontos recentes, começando pela Juventus de Turim, que ficou no 2-2 com o Bolonha pelo campeonato italiano. Vem de 4 empates seguidos, né? É aquela velha história do copo meio cheio ou copo meio vazio, Perde né, Fábio? pouco, mas ganha pouco também, né? A gente pode ver, ó, nos últimos 8 jogos, a Juventus ela não perdeu nenhum. Tá invicto. Porém, só tem 2 vitórias. E vem de 4 jogos sem vencer. Isso aí, né, tem um ponto positivo, um ponto negativo. Eu acho que se tratando de Juventus, eu acho até que é um pouquinho mais negativo, tá? Esperava-se um pouco mais. Em contrapartida, é um time que é difícil de bater, ainda mais atuando em seus domínios, né? É um time que só tem uma derrota na temporada, que foi em casa até para o Stuttgart, né, quando perdeu por 1-0 na UEFA Champions League. Mas de resto, é uma defesa muito pouco vazada, tá? E um time muito difícil de ser batido, a Juventus. É isso, vamos ver o City. O City que até teve uma vitória contra o Nottingham Forest, que aí agora acabou a zica mas do pelo City. visto não, viu? Mas aí ficou no 2-2 com o Crystal Palace no final de semana pelo campeonato inglês. Então, dos últimos 8 jogos, é isso, Matheus? Ele só venceu 1. Cara, é até mais, não, tá? Os últimos 9 jogos. Os últimos 9 ele só venceu 1. Ele tem 6 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Ele não vence fora de casa desde quando? Vamos procurar. Cara, fora de casa? Acho que foi até pela Liga dos Campeões, né? Foi 2-1 no Wolverhampton. Wolverhampton, que é o vice-lanterna do campeonato inglês. Então, realmente, a fase do City não é boa. O time até marca gol em quase todos os jogos, né? Tem esse detalhe. Fez gol em todos, né? Com exceção do jogo do Tottenham, apesar dessa sequência negativa, só quando ele foi goleado 4-0 aí Liverpool, 2 jogos ali contra times mais fortes. Então, dos 9 jogos recentes, ele não marcou em 2, né? Na temporada toda, além disso aí, só teve um 0-0 com a Inter de Milão. De resto, ele marcou gol, ele só não marcou gol em 3 jogos. Mas assim, cara, eu acho que o Manchester City essa temporada não leva nenhum título, tá? Realmente. Até acredito que vai dar uma volta por cima, mas ao meu ver, já era pra ter dado essa volta por cima, né, velho? Já tá tardio, tá demorando. Né? O título da Premier League já se complicou muito, porque além de ter esse momento ruim do Manchester City, o Liverpool tá voando. E aqui na UEFA Champions League, cara, a gente tá vendo aí que tá complicado pros grandes times, tá? Não vai ser fácil. Então, assim, ao meu ver, o City já se colocou numa situação bem complicada, pensando em termos de títulos. Copa da Liga Inglesa já foi eliminado pro Tottenham, por exemplo. Então, tem tudo pra ser aí a pior temporada do Manchester City aí do Guardiola também, né? Sim. E do Guardiola na carreira. Isso, exatamente. Vamos agora para o nosso momento Bet Nacional. Vamos lá. E aí? Duas equipes, aí a gente viu que a Juventus perde pouco. Olha que curioso. A odd do Manchester City, a gente fez aquela comparação com Borussia e Barcelona, né? Segundo a Bet Nacional, é mais provável que o Manchester City vença a Juventus do que o Barcelona vencer o Borussia. Eu discordo. Então, por isso, ao meu ver, existe valor do lado da Juventus. A gente tem uma hipótese da Juventus? Cara, se você vê, por eu exemplo. gosto. A gente tem uma odd na vitória de 3,76. O dupla hipótese da Juventus, ele paga 1,76. O handicap, Fábio, irmão, vamos além, handicap mais 0,5, odd 1,82. Ao meu ver, tá uma maravilha isso aqui, tá? É bem verdade que o Manchester City tem mais time e que a qualquer momento, eu acredito isso, inclusive, que o Manchester City vai dar a volta por cima. Mas a gente tá falando de um confronto fora de casa pela Champions League contra a Juventus, time que só perdeu um jogo na temporada. Uma odd 1,81 pra Juventus em casa, cara, a gente não vai encontrar em nenhum jogo, eu acho, da temporada, bem dizer, da Juventus, tá? Difícil aparecer essa oportunidade. Então, ao meu ver, ainda mais com essa odd 1,81, eu acho que tá uma maravilha. É um custo-benefício... Custo-benefício muito bom. Um time que perde pouco, né? Sim, sim. Ao meu ver, tá a cara do empate o jogo. É 1-1, 2-2. do empate também.
Então vamos botar 50 aí, nesse handicap aí, mais 0,5 a favor da Juventus, para a Juventus não perder o jogo, tá? Sim. Empatar ou vencer o City, que só venceu um dos seus últimos 9 jogos. Temos o Green aí na nossa aposta. Seguimos falando de outro time italiano. Agora o Milan, que tem um adversário muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo, que é o Estrela Vermelha, né? O time sérvio. Aí vamos colocar na tela as informações do jogo, produção. Jogo nesta quarta também, 5 da tarde, lá no San Siro. Milan joga em casa. Matheus Montenegro, aquele jogo para o Milan vencer, né, e subir na tabela, porque está precisando. Precisa, e ainda mais vai enfrentar o Estrela Vermelha, né, que tem uma das piores campanhas até aqui da UEFA Champions League, até um time que vem muito bem aí no Campeonato Sérvio, mas é uma disparidade muito grande, né, a gente tem que sempre mas o Campeonato Sérvio não serve para muita coisa. E você sabe de uma curiosidade muito interessante, o Botafogo da Paraíba, ele tem uma estrela vermelha no escudo. Sim. Só que o Estrela Vermelha não tem um Botafogo da Paraíba no escudo. É importante. Isso é um absurdo. Então, uma curiosidade aí, galera. Você que não sabia isso. Pois fica aí a informação. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha nas estatísticas. Porque é curioso, o Estrela Vermelha ele vem 100% de aproveitamento dos últimos 5 jogos. A gente vai detalhar melhor essa questão aí logo mais, tá? O Milan que tá ali, né, Fábio Hermano? 16º. Não é uma campanha lá de maravilhosa, não, tá? Tem 9 pontos, 3 vitórias e 2 derrotas até aqui, né? Enquanto o nosso queridíssimo Estrela Vermelha, ele tem apenas 3 pontos, 1 vitória, 4 derrotas na Champions League. Menos 8 de saldo. Bom, vamos ver os confrontos aí, né? O Milan que precisa de uma vitória para tranquilizar, né? Porque ele só está a 3 pontos do primeiro time fora da zona ali de classificação. Então, tá todo mundo muito embolado. Mas é um time que perde pouco também, né? É um time que perde pouco, né? A gente vê aí que numa sequência recente até vinha muito bem, perdeu muito pouco. A derrota foi para a Atalanta, time que tá voando aí, que vem de mais de 10 jogos sem perder. Ele perdeu pro líder e vice-líder, eu acho, né? A Napoli é outra derrota. Perdeu pro Napoli em casa por 2-0. Isso. Tem uma boa vitória já na temporada, que foi em cima da Inter de Milão, né? No Clássico. E do Real Madrid também, né? E ganhou do Real Madrid fora de casa na Champions League. Os jogos do Milan na Champions League. Vamos lá. Ele vence o Slovan Bratislava por 3-2 fora de casa. Venceu o Real Madrid fora de casa por 3-1. Venceu o Clube Bruges também por 3-1. Perdeu para o Bayer Leverkusen por 1-0 e perdeu para o Milan por 3-1, ou perdeu para o Liverpool por 3-1. Considerando que ele perdeu os 2 primeiros jogos, tá até ok, né? Difícil, né? 3. Não, e outra coisa, ele marcou 3 gols nos 3 últimos jogos da Champions League, tá? Então o ataque vem funcionando muito bem aí do Milan nesse recorte recente. Vamos ver o Estrela Vermelha como vem de boas vitórias pelo Campeonato Sérvio, né? Isso aqui foi surreal, tá? Esse aqui foi o 5-1, jogo que destoou bastante, né? Foi a Sim. única vitória, inclusive, do time na Champions League. Logo um 5-1 no Stuttgart. Vale lembrar que o Stuttgart é o único time que venceu a Juventus na temporada. Exatamente. Então daí você tira como está uma maravilha a Champions League. Mas assim. quando pegou o Barcelona, por exemplo, em casa, tomou 5, né? 5-2. Mas até deixou o seu gol, né? Um time que deixa gols, assim. Mas curioso, porque assim, ele tomou 5-2 do Barcelona, Do Mônaco tomou também. 5-1 do Mônaco, tomou 4-0 da Inter de Milão e perdeu em casa pro Benfica por 2-1. Então é um time que sofre muito gol. Sofreu gol nos 5 jogos que disputou. Mas né? só não marcou em um, né? Que foi contra a Inter de Milão. Sim. Que é o time que não tomou gol, né? Nessa Liga dos Campeões. Então diga-se de passagem. o ataque tá funcionando. Vamos pro momento Bet Nacional? Vamos lá? Porque temos aí o favoritismo claro do Milan, né? 1,27. Muito alto, mas dá para pegar algo a favor desse Estrela Vermelha, um golzinho, por exemplo, ou muito arriscado, é melhor focar aí numa quantidade de gols do Milan? Vamos lá. O ambas marcam, ele paga 1,91. Tem seu valor. A gente viu que o Estrela Vermelha, ele até tem feito uma boa quantidade de gols aí recentemente. O mais de 2,5 gols, ele só paga 1,48, certo? Guarda essa informação. E vamos dar uma olhadinha em gols. A minha expectativa, Fabiano, que eu gostaria bastante de pegar para esse confronto, levando em consideração que a odd do Milan é muito baixa, né, eu queria combinar a vitória do Milan com mais de 1,5 gols da equipe italiana. Porém, essa odd é muito baixa, tá? E aí, para confiar que o Milan vai fazer 3 gols, talvez já seja muita coisa. Então eu vou trazer uma alternativa que, ao meu ver, ela acaba sendo mais segura até do que o ambas marcam, beleza? Que é combinar a vitória do Milan com mais de 2,5 gols no jogo. Por quê? Eu gosto bastante daqui. O gol do Estrela Vermelha eu não confio tanto assim. E em contrapartida, eu acredito que um 3-0 é um placar muito viável. Então, esse mais de 2,5 eu gosto bastante dele. Inclusive, essa seria a minha pedida, só que a odd é só 1,48. Então aqui a gente do plano com a vitória do Milan dá um up. Por quê? O Estrela Vermelha vem fazendo muitos gols, então pode ser que ele deixe o dele, tá? Mas mesmo que ele deixe o dele, a gente confia na vitória do Milan. Pelo menos 2 gols o Milan faz. Então, pelo menos 2 gols o Milan faz. E se o Estrela Vermelha fizer um, é green. E também um 3-0 também não é uma loucura pro Milan. Sim. Então aqui a gente pega as duas coisas. Tanto se o Milan der uma goleada, quanto se o Estrela Vermelha deixar seu golzinho. É muito provável de dar green nessa aposta. Então, 50 aí nessa dica para Milan e Estrela Vermelha. Combinamos a vitória do time rossoneiro com o mais de 2,5 gols no confronto, e com essa dica a gente fecha, tá? Aqui, falando de Liga dos Campeões. Nosso programa continua falando de
Copa Intercontinental FIFA, né? Que é o novo formato do Mundial de Clubes que a gente tinha até o ano passado, né? Teremos o Super Mundial no ano que vem, disputado a cada 4 anos, mas teremos essa Copa Intercontinental com os campeões aí de cada continente, obviamente, né? Por isso que Intercontinental, né? Perfeito. E teremos aí, Matheus, o Derby das Américas. Coloca na tela aí, nesta quarta, tá, 14h, Botafogo, campeão da Libertadores, contra o Pachuca, time mexicano, campeão da CONCACAF Champions, né? Jogo lá no estádio 974, lá em Doha, no Catar, né? O vencedor desse jogo pega o Al Ahly do Egito, né? Que é o time que está, digamos assim, na semifinal. Né? Porque lembrando que o europeu já entra direto na final, né? Nessa Copa Intercontinental. Aí tivemos já o africano contra o asiático, que deu o Al Ahly, né? Chegou na semifinal. Agora o América Central do Norte contra a América do Sul, que é Botafogo e Pachuca. O vencedor aí desses confrontos vai pegar o Real Madrid na decisão. E aí, Matheus Montenegro? É um pouquinho complicado, né, esse novo formato aí da Copa Intercontinental, né, e eu acredito que ela acaba perdendo muito seu valor, né, com esse novo Super Mundial, que minha opinião é de que vai dar certo, tá, acredito que vai vingar. Ainda está causando uma certa estranheza, né, por ser uma certa novidade, mas eu acho que o Intercontinental ele vai acabar ficando em segundo plano. Antes a gente dava muita importância porque era a chance de um brasileiro vencer um europeu, né, e ter esse título Mas mundial. agora continua sendo a única chance. Continua, não. Sim, continua. Porque ele não vai ser campeão do Super Mundial. Não, de vencer o título, mas aí de vencer um europeu tem mais chances agora. Sim. Porque vão ser vários brasileiros enfrentando vários europeus no Super Mundial. Mas é mais difícil de ganhar o título. Claro, com certeza ficou mais difícil agora. Então, o Intercontinental, para o clube brasileiro, ele acaba tendo essa vantagem, né? É a chance que ele tem de vencer um título mundial ainda, né? Mas para o europeu, eu acredito que ela perde o valor. Tanto que o europeu agora, ele já entra direto na final, né? Foi meio que um incentivo ali, né? Para os europeus terem um pouco mais de empolgação, digamos, para a competição, né? Não precisa jogar uma semifinal, o que eu acho até um absurdo, tá? Porque, cara, a gente teve time aí que teve que, para chegar na final, teria que jogar 4 fases. E o mas europeu já chegou até acho que para os brasileiros, quem for campeão dessa Copa Intercontinental, eu acho que está no mesmo patamar dos outros títulos mundiais. Com certeza, aí, de Inter, de São Paulo, porque o formato é muito parecido. A única diferença é que o europeu já está na final, algo que o europeu sempre chegou. Então não mudou muita coisa, né? Mudou para o sul-americano, que ele tem uma fase a mais agora. Ele não entra mais na semifinal. Então até complicou mais. Até dá para dizer que está mais difícil. Não, e nos últimos anos a gente observa que, assim, com essa questão da globalização do futebol, tem sido cada vez mais nivelado, né? Até 2000 quando o Inter foi eliminado para o Mazembe, 2010, nunca um clube sul-americano havia sido eliminado. De lá para cá a gente já teve o Inter caindo para o Mazembe, o Atlético Mineiro para o Raja Casablanca, o Palmeiras para o Tigres, né? E o Flamengo para o Al-Hilal. Então já aconteceu 4 vezes nos últimos 15 anos aí, né? Então agora aumenta ainda mais essa possibilidade de um clube brasileiro ser eliminado por um outro clube que não seja europeu. Muito bem. Game Arena, vamos aí para os confrontos recentes, né, das duas equipes, vamos dar uma olhadinha? Começando pelo Botafogo, que não perde há muito tempo, e outro detalhe, tá? O Botafogo faz gol em quase todos os jogos, né? Teve uma sequência aí contra Cuiabá e Atlético Mineiro, mas fez gol nos últimos 5, né? Nesses jogos decisivos. É um time que perde muito pouco, a gente vai pegar uma sequência muito alta de jogos, só tem aquela derrota para o Penharol, que ele já havia vencido a ida por 5-0, então ali foi um jogo que o time até poupou jogadores visando o Campeonato Brasileiro. Então é um time que a gente vê aí, perdeu para o Juventude há muito tempo, né? Quase 4 meses. Nos últimos 4 meses o Botafogo, ele bem dizer, só tem uma derrota, que foi um jogo que ele já estava, a gente já podia cravar como classificado, né? Eu acredito que o fator que mais dificulta para o Botafogo neste confronto contra o Pachuca é o desgaste físico, né, velho? A disparidade de elenco ela é muito grande entre Botafogo e Pachuca, isso é um fato. Porém, o Botafogo ele vem numa sequência absurda, né, velho? Ele bem dizer, teve aquela final contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro lá em São Paulo, depois viajou para a final da Libertadores em Buenos Aires, foi campeão também, viajou para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Inter em mais um jogo difícil, que acabou vencendo, viajou para o Rio de Janeiro para a última rodada, onde se sagrou campeão brasileiro, e logo após o título ali, bem dizer, não teve nem tempo de comemorar, já teve que viajar para o Catar. 15 horas de voo. 15 horas de voo para o Catar para jogar essa partida contra o Pachuca. Então, assim, o desgaste físico, ao meu ver, é o principal fator aí que pode acabar atrapalhando o Botafogo, e é o que eu acho que acaba deixando aí as coisas um pouquinho mais niveladas. O Pachuca está desde sexta lá no Catar, então vai se adaptar muito melhor a fuso horário e essas coisas. O Pachuca que vem mal no campeonato mexicano, né? Velho, nos últimos 7 jogos o time só tem uma vitória, tá? Lá tem apertura e clausura. No primeiro semestre, lá tem playoffs, tá? Então ele caiu nas quartas de final para o América do México. Já nessa edição, né? Nesse segundo semestre, ele é o 16º de 18. Vem mal lá.
E lá não tem rebaixamento no Campeonato Mexicano, tá? Então, tá mais tranquilo em relação a isso. Mas se a gente pegar uma informação importante, o Ambas Marcam bateu em 8 dos últimos 10 do Pachuca e ele tomou gol nos últimos 17 jogos. Cara, surreal. É isso mesmo. Tô descendo aqui, ó, e tome sofreu gol. A última vez que ele não sofreu gol foi contra o Atlético San Luís, dia 17 de julho. 5 meses atrás, bem dizer. De lá pra cá, sofrendo gol em quase todos os jogos. Mas, mesmo verdade, faz seu golzinho também, né? Acho que o destaque do Pachuca é o Rondon, né? Atacante venezuelano, né? Exatamente. Então, assim... Cara, expectativa, pelo menos de gol, é aquela coisa. Eu acho que pelo desgaste físico e tudo mais, eu acho que pode acabar condicionando para um jogo de gols. As diferenças técnicas que a gente vê entre as equipes podem acabar diminuindo por causa desse fator. Muito bem, agora vamos para o nosso Momento Bet Nacional, Matheus Montenegro. E aí, dá para confiar no Botafogo? É mais time, mas a odd tá baixa. E tem a questão do desgaste, né, que nivela ainda mais o consumo. Sim. Cara, infelizmente essa odd do Botafogo tá muito baixa. Tivesse ali pelo menos 1.6, eu diria, que eu acho que valeria a pena a gente ir na vitória do Botafogo. Mas infelizmente com essa odd eu tenho meu pé atrás. E aí tem um ponto interessante. Eu não gosto do handicap também, porque eu não confio tanto que o Botafogo vai vencer por 2 gols de diferença. Inclusive, as últimas vitórias do Botafogo, a gente observa aí que foram por placares magros, né? Ele venceu o São Paulo por 2-1, Internacional por 1-0, o 3-1 em cima do Atlético Mineiro, mas já com um golzinho ali no final, né? Então, assim, cara, ainda mais considerando esse fator desgaste, fico com o meu pé atrás em pegar handicap e acabo preferindo gols para esse confronto. Entre o mais de 2.5, odd 1,87 e o Ambas Marcam, para mim não tem nem discussão. 2,12. Pela disparidade que existe nas odds de resultado final, a gente acaba enxergando um valor absurdo nesse Ambas Marcam. Odd 2,12 tá uma maravilha. Só o gol do Pachuca tá quanto? Só o golzinho do Pachuca é 1,80. Eu estaria 1,80 a 1,85. 1,84. Realmente. Muito bom. E aí, mas, cara, não, mas vamos no Ambas Marcam. Até porque, assim... Tá que é muito forte, né? E aí é aquela coisa, velho. Tem seu risco, tá? Mas eu acredito que a Bet Nacional está considerando muito a diferença técnica entre as equipes e esse fator físico tende a pesar bastante a favor do Pachuca, no caso, né? Eu acredito que o Botafogo vai vencer, vai sair vencedor. 2-1, 3-1, Botafogo seria o meu palpite. Mas, cara, a gente tem um Ambas Marcam pagando 2,12, é um valor absurdo. Inclusive, pra mim, selo Hotbet, porque essa é a melhor tip dessa quarta-feira em termos de custo-benefício, tá? O valor tá absurdo, coração 2,12 nesse Ambas Marcam, tá valendo muito a pena. Muito bem, então nossa dica aí, nossa Hotbet aí nessa Copa Intercontinental, Botafogo e Pachuca, fomos no Ambas Marcam. E com essa análise, com esse jogo, a gente finaliza a edição aí desta quarta-feira, aí analisando Liga dos Campeões e Copa Intercontinental. Valeu demais para você que acompanhou. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso site tvbet.com e segue a gente lá no nosso Instagram, @tvbetoficial. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Tamo junto! Tamo junto!